Bom dia, meus amigos. Como vocês estão? Feliz terça-feira para todos nós. E hoje eu vou continuar contando a história de Isaac. Então fica por aqui para a gente continuar essa história juntos. Bom, então Isaac está casado, Isaac já está tendo filhos, o pai de Isaac, Abraão, já tinha morrido. E aconteceu depois de um tempo, depois que os meninos já estavam até grandes, sobreveio fome sobre todo aquele lugar que eles moravam. Assim como teve fome lá na época de Abraão, e Abraão foi para o Egito. Mas aqui a Bíblia relata que Isaac foi para Gerar, para falar com Abimeleque, rei dos filisteus. E ali o Senhor falou com Isaac e falou para ele não subir para o Egito, assim como Abraão tinha feito, era para ele ficar ali naquela terra. E assim ele fez, ele ficou morando então em Gerar, na terra ali dos filisteus. Mesmo Isaac não subindo para o Egito, ele cometeu o mesmo erro do pai dele, igualzinho. E é o que nós vamos ver agora na passagem, na leitura bíblica de hoje. Leitura bíblica de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 6 e 7, e na minha tradução está falando assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Exatamente o mesmo erro que Abraão cometeu quando foi lá para o Egito e falou que Sara era sua irmã, ao invés de falar que era sua esposa. Isaac era filho de um dos maiores homens da Bíblia, do pai da fé, e mesmo assim ele cometeu um dos piores erros do pai. Abraão mentiu 2 vezes sobre Sara ser sua esposa. Mentiu falando que ela era sua irmã 2 vezes na Bíblia. E anos depois, Isaac comete o mesmo erro do pai. Sabe o que isso nos mostra? Que conhecer a Bíblia não é suficiente. Só conhecer a Bíblia não basta. Conhecer a história da sua família por si só também não basta. É preciso escolher, tomar a decisão de viver diferente, tomar a decisão de escolher outros caminhos para viver e não aqueles que você viu os seus pais, seus avós, sua família cometendo. Às vezes nós vemos nossa família cometendo erros e nós falamos que não queremos cometê-los, e quando menos percebemos, estamos cometendo os mesmos erros.